Olá, pessoal de Deus, a paz do Senhor. Hoje foi um dia de grande vitória, né? Deus nos deu saúde, nos deu vitória para enfrentar cada dia um adversário. Quando a gente já levanta de manhã, a gente já levanta pedindo graça, poder, unção de Deus, porque só quem conhece daqui meia hora ou daqui 2, 3 horas que vai acontecer é o nosso Deus. E por isso que a gente tem que estar sempre atento, vigiando, sempre buscando coragem, força em Deus, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, né? Então vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 15, e no versículo 21, tem uma passagem que me chamou muito a atenção. Mas, olha, como me chamou a atenção. Observe bem, você leia esta passagem e vê se você consegue deixar o Espírito de Deus agir na tua vida, na sua inteligência. O poder de Deus agir no teu coração, para você compreender essa passagem agora, que nós vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, quando Deus se cala, a gente tem que dar um tempo e aguardar, não é mesmo? E quando ele falou que ele não foi enviado a não ser para o povo dele, a não ser para o povo das ovelhas perdidas da casa de Israel, ela ouviu ele falar isso para os discípulos. Então chegou ela e adorou, dizendo, olha só, ela chegou e adorou ele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e lhe disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Veja a resposta dessa mulher, resposta de fé, resposta de quem tem determinação, de quem acredita e não duvida da fé que tem dentro de si. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela imediatamente. Olhou. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A filha dela ficou curada. Observa bem que aqui nessa passagem, Deus não dava confiança para ela. Porque ele estava acompanhado dos seus discípulos e juntamente com ele, esse povo sempre
sempre andava junto com Jesus e sempre aparecia alguém de outra cidade, alguém de outra raça, ou alguém de outro país, e que não pertencia às ovelhas de Israel, que não pertencia aos israelitas, aos judeus, aquele povo aonde ele nasceu. Porque a palavra diz, eu vim para os que eram meus. Eu semeei a palavra. Eu semeei o reino do meu Pai aqui na terra. Mas os meus me desprezaram. Então, a missão dele, quando ele veio, foi trabalhar no meio do povo israelita. Tinha um povo israelita que não se perdeu, mas uma outra parte do povo estava desgarrado. E ele veio para esse povo, veio fazer a obra. Era com essa determinação que ele estava trabalhando. E essa mulher aqui de Cananeia, ela começou a andar atrás de Jesus, só que ela era uma pessoa barulhenta. Porque ela andava atrás de Jesus, ela queria tanto, mas tanto aquele milagre, ela não suportava mais ver a situação da filha dela. Ela não suportava mais. A filha dela era terrivelmente endemoniada. E não é difícil de você descobrir quando uma pessoa está oprimida, quando uma pessoa não está bem consigo mesma, quando uma pessoa está tendo uma interferência espiritual de algum demônio. Não é difícil de você discernir. Basta você ter Jesus no coração, que o próprio Espírito Santo, ele sintoniza, ele é uma bússola que avisa quando uma pessoa não está bem. E essa mulher aqui, ela gritava atrás de Jesus. E os discípulos aqui, barrou, falou assim, olha Jesus, despede ela, essa mulher está gritando demais. Aí Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ela ouviu ele falar isso para os discípulos, ela se prostrou, ela o adorou. Ela não poderia ficar revoltada. Falar, mas eu estou correndo tanto atrás desse Jesus, eu estou gritando tanto, até os discípulos dele já estão me chamando a atenção de tanto que eu estou gritando. Eles estão envergonhados de ouvir o tamanho dos meus gritos. Aí, quando ela escutou ele conversar com os discípulos e falou, não. Aí ela adorou o Senhor. Ele, porém, respondendo, veja só o que ele fez. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos, que ele é o pão da vida descido do céu. Você tem que raciocinar, porque na Bíblia está escrito que Jesus é o pão da vida descido do céu. Não é maná, ele é pão da vida. Aí ele falou, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela não poderia se levantar e falar, o quê? Eu estou desesperada, eu estou andando atrás de você, os teus discípulos estão te avisando. Primeiro você fala que não veio para mim, depois você fala que só veio para o povo de Israel. Aí, de repente, ainda você me fala que eu sou cachorrinho. Me considerou que jeito? Ela não poderia ficar assim revoltada. Ela poderia. Mas olha que coisa linda. O que é uma pessoa humilde por dentro? Porque às vezes a gente fala com uma pessoa e aquela pessoa, ela não quer te ouvir. Ela não quer entrar pela porta, ela não quer entrar pelo caminho. Ela quer pular o muro.
quer obedecer a palavra de Deus. Às vezes elas pensam que o fato de nós sermos escolhidos por Deus para pregar o Evangelho, para falar a respeito de Jesus, por nós sermos um canal para Deus aqui na terra, porque nós somos também vasos do Senhor, né? E aí nós somos instrumento nas mãos de Deus de Israel. E às vezes ela confunde, ela não entende que muitas vezes o próprio Deus conversando. Porque Deus falou assim, olha, se apartares o vil do precioso e o santo do profano, tu serás a minha boca, e eu falarei através de ti. Se você levar uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida de obediência, uma vida de determinação, de respeito por Deus, de respeito pelo Espírito Santo, respeito pela palavra de Deus, que isso é muito importante. Você ter um livro por objeto não adianta. Você ter um livro e fazer dele um amuleto e deixar aberto ali, porque o Salmo 91 acontece. Não, você tem que meditar nele, você tem que ler nele. E veja o que essa mulher respondeu para Jesus. Olha só, o que é fé? A fé, ela tem humildade, ela não é arrogante. A fé, ela não é hipócrita. Às vezes você quer dar pérola para as pessoas que vão pisar naquelas palavras que são preciosas, que são tesouros saindo da boca de Deus, porque o diabo odeia Deus. Então o que acontece? Ele quer manifestar o ódio dele na vida do ser humano. Então veja bem que aqui, e ela lhe disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, não é mesmo? Quer dizer, você é o pão da vida descido do céu, Jesus. Mas se a gente tocar no Senhor, se a gente deixar as casquinhas do pão cair, a gente come as casquinhas, não é mesmo? Então, o que acontece? Se a salvação não é para mim, e eu não tenho condições de receber a salvação agora, mas então quero uma migalhinha. Olha aqui que ela respondeu. Sim, Senhor. É verdade que o Senhor não pode tirar o pão dos filhos de Israel para deitar as outras nações estranhas, para dar para estranhos, não é mesmo? Mas fique sabendo que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Olha que palavras que ela usou para adorar o Senhor. Não é palavras de poder, palavras assim, que mexem no coração de Deus. Essa mulher, se ela fosse uma mulher hipócrita, uma mulher arrogante, uma mulher caluniadora, ela saía do meio dos discípulos, do povo que estava seguindo Jesus, e ela sairia de lá blasfemando. Ela sairia de lá blasfemando. Não é mesmo? Não sei se vocês já leram aquela passagem aonde Jesus gospe no chão, assim, faz um lodo e passa no olho do cego e manda ele lavar o olho lá no tanque de Siloé. E ele fica curado, porque... Agora, olha só, a atitude de Jesus, cuspir no chão, fazer o lodo e passar no olho do cego e mandar ele lavar no tanque de Siloé. Se um crente, um filho de Deus, usado pelo Espírito Santo, pela fé, ele quiser imitar Jesus, porque Jesus, nós estamos aqui imitando Jesus, seguindo os passos de Jesus. E Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque agora eu ressuscitei, estou vivo e estou morando à direita do Pai, eu estou assentado à direita do Pai. Então, de repente, pela fé, eu vejo essa mensagem e cuspo no lodo e passo no olho do cego. O que você acha que o cego vai fazer comigo? É coisa de louco, mas se você for pela razão, a razão diz não, mas a minha fé diz sim. Às vezes você não tem fé, mas eu tenho uma fé que eu posso socorrer você e te ajudar. Não é mesmo? Eu posso.
Porque eu estou em Cristo Jesus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus. Eu tenho a unção do Espírito Santo. Não é de graça. Jesus pagou um preço caríssimo lá na cruz do Calvário para colocar essa unção na minha vida. Ele veio para o povo de Israel, ele veio para a nação dele. E como eu vim para os meus e os meus me rejeitaram, agora com a minha ressurreição e a unção do Espírito Santo sobre cada apóstolo, sobre cada povo que tem um encontro com Jesus, eles saem anunciando esse evangelho. Do que eu fiz no passado e do que eu faço hoje. Por que eu sou prova de que Deus faz hoje? Porque Ele entrou na minha família, na minha casa. Eu tenho prova de que esse Espírito desse Deus vivo, esse Espírito profético dessa palavra de Deus, ele atua no meu lar. Porque o que acontece na casa de todo mundo, na terra, por nós sermos ser humano, também acontece na minha casa. Eu tenho um irmão que antes dele se converter ao Evangelho, ele foi baleado. E o doutor Pacheco atendeu ele lá no Hospital Geral. E ele veio a óbito. E esse Deus aqui, que abriu o Mar Vermelho, ele ressuscitou meu irmão. E aí? Ai, que loucura, ele ressuscitou. Tem um monte de milagre acontecendo aí, que toda vez que as pessoas pregam a palavra de Deus, pregam o Evangelho, o milagre acontece. Porque essa palavra é fiel e verdadeira e Deus zela por ela para cumprir. O céu e a terra vai passar, mas essa palavra aqui vai se cumprir. Então olha a resposta que Jesus deu para ela. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas, como tu pensas, como tu tem clamado, que aconteça segundo a tua fé. É a tua fé que está te libertando, é a tua fé que está curando. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Você já pensou que mistério? Às vezes a gente está passando por uma situação que ninguém merece. Ninguém merece. Mas como nós somos pessoas cheias de falha, cheias de erros, então às vezes fica uma brecha onde o inimigo encontra uma fortaleza para ele querer prevalecer. E ele quer prevalecer não é contra nós. Ele quer prevalecer contra a nossa fé. Ele quer prevalecer contra aquilo que nós acreditamos e que nós confiamos. Por que esse adversário de Deus, ele gosta de atacar os cristãos? Por que ele odeia tanto os cristãos? Ele gosta de atacar os cristãos. Porque eles querem que os cristãos blasfemem contra Deus. Ele quer atacar a fé dos cristãos. Por quê? Ele não pode subir mais no céu. Ele não pode mais atacar Deus de frente. Porque de lá ele foi expulso. E para lá ele nunca mais vai voltar. O inimigo está destronado, derrotado, denunciado. Por isso que ele está fazendo todo esse estrago que vocês estão vendo aí na face da terra. Porque o serviço dele é matar, roubar e destruir. Acorda. Aonde tem uma destruição, fica de olho que é ali que ele está. Aonde tem um roubo, fica de olho que é ali que ele está. Mas não fica prestando, fala: Jesus, me guarda, me protege, me livra, livra a minha casa, livra a minha família. Porque primeiro ele destrói, depois ele rouba o entendimento, depois que ele roubou, ele quer matar sua fé, ele quer destruir sua fé. E olha o comportamento dessa mulher. Será que todo mundo teria um comportamento desse? Não, não. Porque às vezes você chega na igreja, você não encontra um filho de Deus para emprestar o seu ombro para você contar a situação que você está passando. Sabe por quê? Porque Deus quer que você aprenda a entrar no teu quarto, a fechar a porta. Há momentos na vida da gente que a gente necessita ser humilde para Deus, não é arrogante. Querer exigir que Deus faça para nós aquilo
que a gente quer da nossa maneira. E não é dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha para aqueles que nele acredita, que nele confia, que nele medita na palavra de dia e de noite, que não despreza a palavra de Deus, que não troca a palavra de Deus por qualquer coisa aí na terra. Não, é cabeça leviana, tudo que vê de errado quer fazer. Para pensar, tudo que vê de errado quer fazer. Então, como Deus sonda o pensamento e o coração, coisa que ninguém pode fazer, só Ele pode fazer, então Ele sabe o que é que está oculto e o que está escondido dentro de você. Deus, Ele é tremendo, Ele é todo poderoso, naquele lugar onde nenhum outro ser humano pode entrar, nada, nem ninguém pode entrar. O Deus de Israel, Ele vem com o sangue de Jesus e Ele penetra e Ele sabe o que você está imaginando, o que você está pensando. Ele sabe. Ele sabe se você tem fé, se você não tem fé. Você entendeu? Aí, quando ele vê que você não tem fé, aí você tem que ser humilde de falar: Senhor, acrescenta a minha fé, ajuda a minha fé. Eu passei a minha vida inteira bebendo, fumando, jogando, na porta da tua igreja, na porta da tua casa, nem por sonho eu passo, nem por sonho. Eu sou convidado para ir para tudo quanto é lugar, mas quando me chamam para ir para a igreja, o diabo foge quando ele vê a cruz de Cristo vazia. Ele foge da verdade da palavra de Deus. Mas até quando? Até quando você vai se deixar ser enganado, persuadido por Satanás, se afastando da verdade de Deus e não querendo ouvir a palavra de Deus? Porque essa palavra aqui, ela faz milagre. Ela faz milagre porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você tem que clamar a Deus de Israel para que Ele venha te lavar com o sangue de Jesus e acrescentar a tua fé. Mas eu não acredito, mas eu não como. Mas poxa vida, para raciocinar. Quem que não quer que você creia, que você confie e acredite em Deus? É o adversário dele, é o inimigo dele. E não pensa que ele está sozinho aqui na terra, não, porque na Bíblia está escrito que ele arrastou com ele a terça parte dos anjos. E esses anjos são anjos caídos, demoníacos, que se manifestam por aí na vida das pessoas. E que as pessoas acreditam que são guia, as pessoas acreditam que são anjo, e na verdade eles são anjos, mas são anjos caídos, anjos rebeldes, anjos que gostam de conversar com estátua, sabe? Anjos que gostam de conversar com amuleto, mas quando vê a Bíblia, quer fazer a Bíblia também de amuleto. Deixa ali enfeitando, mas